Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente está recebendo aqui hoje o Sr. Milton Martins para a gente tentar clarear o máximo possível, né, dentro do tempo que a gente tiver disponível e falar a respeito do grande, pode dizer fundador, pode dizer criador, o codificador da doutrina espírita. E antes de qualquer coisa, eu queria que o senhor se apresentasse, seu Milton. Como é que tá? Tudo certo? Pois não, tudo certo, graças a Deus. E antes de mais nada, bom dia ou boa noite, como você mesmo já colocou muito bem, para todo mundo que nos ouve, né? E sem qualquer demagogia, agradecer essa oportunidade, porque desde que iniciamos no Espiritismo, passou a ser nosso propósito de vida divulgar o Espiritismo. A gente trabalhou muito e muito tempo, desde a mocidade, na caridade no seu sentido material, e isso traz muita recompensa, até a sensação de que você está sendo útil, até por pôr a mão na massa, é muito grande. Mas nada como você poder libertar a consciência, como você poder informar. Então a caridade é necessária e ocupa as nossas mãos, mas a gente precisa, através da informação, da comunicação, começar a iluminar consciências, né? E vem cá, como que o senhor chegou até a doutrina espírita? Olha, foi interessante, né? Namorava uma jovem, né, com meus 17 para 18 anos, e não tinha a menor noção de espiritismo, e ela até incorporava entidades. Então para nós aquilo era uma loucura. Então, poxa, vou desistir dessa moça porque ela é louca, né? E começou a falar coisas estranhas, agir de forma estranha. No primeiro momento a gente achou, poxa, é uma perturbação maior. E eu trabalhava numa construtora onde os 3 sócios eram espíritas. E um dia, ouvindo a minha conversa com uma amiga da construtora sobre o que estava acontecendo com a minha namorada, eles falaram, poxa, isso é obsessão. E, curiosamente, naquela noite, eles iriam ter uma sessão no próprio escritório da construtora, até para uma higienização do ambiente, coisa que só vim entender depois, né? E se eu queria levá-la naquele dia. Eu não sabia o que ia acontecer, que se soubesse talvez não tivesse levado, porque o medo, né, do sobrenatural. E então naquela noite eu levei minha esposa não, namorada naquele momento. E interessante porque a forma como ela agia, né, como as expressões que ela usava, uma das médiuns começou a usar. Então, quer dizer, uma pessoa que nunca tinha me visto, a médium, nunca tinha visto a minha esposa, começou a falar e a agir como agia a minha namorada naquele momento. Então para mim foi libertador. Então com 18 anos, até 17 para 18 anos, ali eu já tive uma percepção da seriedade da coisa. Aí essa mesma construtora começou a construir em Praia Grande e eu me transferi para lá. Então, em Praia Grande, vamos voltar quase mais de 40 anos atrás, né? Era um lugar deserto, então não tinha o que fazer, né? Praia era só fim de semana, e justamente fim de semana eu subia. Então ali eu tive todo o tempo do mundo, trabalhava das 7 da manhã às 16 horas, então eu tive todo o tempo do mundo para estudar a doutrina. E ali eu comecei a devorar livros, toda a obra básica, as obras de alguns cientistas, né? E principalmente as obras de André Luiz. Então foi um período de menos de um ano que eu fiquei ali, mas de muita informação, né? Aí já subimos, já começamos a trabalhar em centro espírita, né? Então na mocidade. Aí em pouco tempo, né? Com 22 anos eu já era diretor de uma casa lá na Moca, em São Paulo. E pouco tempo depois conhecemos o modelo de aliança, já fiz a escola de aprendizes, né? E a partir dali nunca mais parei de trabalhar para as escolas, né? E para a divulgação espírita, né? Então foi essa rapidamente a nossa história, né? Agora a gente vai então dar a introdução aí, né, sobre o assunto de hoje, né? Hoje a gente quer pegar um episódio especial para falar, né, de ninguém mais ninguém menos que Allan Kardec, que na verdade é um pseudônimo, né? A gente vai chegar nisso já já. Queria que o senhor desse uma breve explicação a respeito, né, do nascimento dele, uma biografia, assim, passasse por cima. A gente vai desenvolver ao longo da conversa, mas como que foi para o Kardec, né, o contato dele até chegar no espiritismo, né? Por favor. Sim, é interessante porque, você reparou, até por ser o pseudônimo com o qual ele foi conhecido, nós sempre quando falamos de Kardec, mesmo quando falamos, olha, Kardec foi educado por Pestalozzi, né, lá em Yverdon, né, na Suíça, a gente fala Kardec foi.
Então a gente não dá um tempo para estudar o homem, né? Para estudar o espírito, né? Que reencarnou ali, porque é o tal negócio, na nossa simplicidade ou até na nossa ingenuidade, como quem está chegando no espiritismo, a gente já tem assim a percepção enganosa, é lógico, de que o ser encarnou para aquilo e pronto. A gente não tem componentes como o livre-arbítrio, onde, por exemplo, ele pode, se aproximando da sua missão, até desistir dela, né? Ou realizá-la só parcialmente. A gente percebe que no estudo do homem Allan Kardec, e principalmente no estudo do tempo, da época em que ele reencarnou, né? O cenário, como é que era a Europa, a gente começa a entender um pouco mais da mão do plano espiritual por trás, e consegue jogar para os dias de hoje até muita esperança, ou seja, nada está perdido, nada é caótico, né? Tem um projeto muito grande por trás disso tudo. Então, se a gente fizer a nossa colaboração, nós vamos passar por esse tempos chamados difíceis, como vários outros períodos difíceis na humanidade. Então é muito importante entender isso. O homem Allan Kardec, então fazer menção à figura, resgatar a figura, né, do Hippolyte Léon Denisard, do Dr. Rivail, como foi conhecido mais tarde, né, e mostrar que era um homem além do seu tempo, podemos dizer até que na frente do seu tempo, alguém que se destacou, notável saber e ocupado, não pré-ocupado, mas ocupado com a educação. Aí sim entra a importância de Pestalozzi na vida dele, porque Pestalozzi é conhecido como aquele que levou o afeto para dentro da escola. Porque no nosso tempo, né, a gente já tinha aqueles professores severos, né, que castigavam e que indiscutivelmente trouxe, no meu caso, minha experiência pessoal, uma contribuição muito grande. Aquela rigidez, para mim, funcionou muito bem. E se você voltar no tempo de Kardec, só existia rigidez. A educação era uma coisa assim de muita severidade, quase que de temor. E na contramão, na total contramão desse processo educativo, pedagógico, vem Pestalozzi. E realmente essa figura trouxe o carinho, trouxe o afeto, trouxe a amizade. Então a criança crescia querendo aprender. Então aquela expressão que muitos usam, filósofo é o amigo do saber. Então nesse sentido, Pestalozzi era um filósofo. Então nesse ambiente, né, podemos dizer cresceu Kardec, né, cresceu, né, o Hippolyte, né, Rivail, amante do saber. E tão logo voltou para a sua terra, né, para Paris, né, ele já começou a se ocupar com a educação. Então, jovem, já tinha trabalhos escritos e era uma autoridade nesse campo, né, com livros escritos, com muita contribuição na educação. Então, veja, não foi alguém que foi escolhido no plano espiritual e quando chegou um determinado momento foi capacitado para isso, não. Toda a sua evolução foi nessa direção, mas acima de tudo, alguém que se apaixonou, que se dedicou à educação do próximo. Então vem a codificação da doutrina, não num processo de pura e simplesmente religião, filosofia ou ciência, mas sim algo que visava a educação do ser, a iluminação da mente, utilizando toda a contribuição da humanidade naquele cenário. E projetando aí uma visão profética para um futuro, né? Porque hoje, apesar de todo o conhecimento que a gente tem, nada foi desmentido da doutrina dos espíritos, né? E em relação ao método científico, né? Porque isso é a coisa mais importante, talvez, da introdução do espiritismo na sociedade parisiense e mundial posteriormente, o método científico que ele usou para criar essas bases, né? Exatamente. A partir do momento que você entende, né, a didática como o conjunto de recursos, né, para facilitar o conhecimento, a partir do momento que você entende a pedagogia como também um conjunto de técnicas ou uma visão voltada para a educação do ser, então você consegue entender que o homem que chegou
né, ali e que começou a analisar fenômenos ditos sobrenaturais, né, tinha todo um embasamento para entender aquilo e como reverter isso que está acontecendo, né, em favor das pessoas. Então veja, é muito importante, antes mesmo da gente tentar entender o homem, né, o Rivail, e entender o Kardec que veio depois, é perceber, como já falamos, o cenário que ele reencarnou, como é que estava a Europa naquele momento, né? Veja, você pega o René Descartes, né? Ele fez, né, uma revolução no pensamento. Então ele antecipou a Revolução Francesa e ele fez ali mudanças radicais na forma de pensar, né? Mostrando o quanto era importante refletir, né? O quanto o que é cogitar. Até se você puder estudar e ver a palavra cogitar, a gente vê o quanto se empobreceu esse sentido, mas o quanto o cogitar, né, da expressão de René Descartes é importante, né? Então, se eu penso, eu logo existo. Então, essa revolução do pensamento. Em cima disso, né, e da contribuição de Rousseau, você tem a base da Revolução Francesa. E após a Revolução Francesa, você tem a colaboração do estrategista, né, que foi Napoleão. Então você tem um antes, né, René Descartes e Rousseau, né, que trouxeram contribuições fantásticas para a Europa, e você tem, por exemplo, a contribuição de Napoleão, que apesar de ter sido um imperador, apesar de toda a falha da sua missão, ele reencarnou justamente para preparar a França para o que vinha depois. A Europa como um todo, né? Então, desvios à partes, né, que não interessa para nós conversarmos hoje, da sua missão, o Código Civil que ele trouxe mudou completamente a forma de enxergar a relação social do ser humano. E o Código Civil trazido por Napoleão, pautado no direito romano, nossa, é um passo muito grande para a humanidade. Então, você tem, e nesse intervalo, nasce Kardec, mas em que lugar que ele nasceu? Num lugar onde, por exemplo, na física tinha Ampère, grande contribuição, na astronomia você tinha Laplace, na medicina você teve Mesmer, tanto é que criou até o mesmerismo, o magnetismo. Você tinha, Pasteur, sabe, um homem que mudou até hoje a gente ainda se beneficia das descobertas de Pasteur, né? Que até tentaram explicar alguns fenômenos usando esses exemplos que o senhor está dizendo, só que Kardec clareia muito mais. Sim, o que estava acontecendo. Então aí é que está, a compreensão de Kardec é nesse sentido. Você vê que quando ele já estudava, com 17 anos, ele já era um mesmerista, ou seja, ele já estudava o magnetismo. E olha que interessante, Kardec teve uma criação católica, mas se tornou protestante. Só que ele tinha uma visão religiosa muito aberta. Então ele estava ali, os princípios do catolicismo predominante na Europa, né? A revolução, a reforma protestante fazendo a sua cabeça, né? Mas, sabe, na filosofia ele tinha Auguste Comte, né? E tinha Immanuel Kant. Então a crítica da razão pura e o positivismo. Então você vê, quer dizer, olha o cenário. Então você tem em todos os setores. Na música você tinha Rossini. Rossini desencarnou em 1868, e em 69 já estava dando mensagens, né? Então, falando da maravilha da música no plano espiritual. Então veja a rapidez, a velocidade com que as coisas aconteceram. Então a característica científica de Kardec foi isso. Foi perceber que a ferramenta, olha só que jogada que até hoje muitos de nós não percebemos, né? A ciência espírita, né, se utiliza de médiuns, e o laboratório é o centro espírita. Então, o centro espírita não é um lugar de oração, a gente ora. O centro espírita não é um lugar para fazer a caridade, mas a gente faz. O centro espírita não é um lugar para cura, mas a gente
faz a fluidoterapia, né? Acima de tudo, no método científico de Kardec, o centro espírita se tornou o quê? Uma central, onde ali ele analisa tudo, todas as contribuições da ciência, e ele ratifica o que os espíritos mandaram para ele. Todas as conquistas de todas as religiões, então ele busca nesse conhecimento e utiliza as informações do espírito. E toda maneira de pensar. Então a ferramenta, né, da ciência é o médium, porque ele efetiva o acontecimento, você está vendo ali, né, o que está acontecendo, né? E o laboratório é o centro espírita. Então essa cabeça daria hoje para o centro espírita uma outra conotação. Então a gente é um ambiente artificial, porque ninguém vive dentro do centro espírita, mas é um lugar onde você constrói, vira um campo de ação, onde surge, por exemplo, o discípulo de Jesus. Aí o discípulo de Jesus sai no mundo lá fora e vai contribuir na religião? Não, ele vai contribuir na ciência, na filosofia e na religião. Então, sobre esse aspecto, Kardec foi absolutamente inovador. E veja a sacada de Kardec, né? As reuniões eram feitas nas famílias, e as famílias, naquela época, eram relativamente fechadas. Então, se o Espiritismo continuasse os seus estudos, né, as suas descobertas dentro dos lares, ele morreria ali, seria sufocado ali. Então, Kardec teve a ideia de abrir um centro de estudo. Foi o primeiro centro espírita desse planeta, em Paris. Por quê? Porque ali ele abria para quem? Para qualquer um, para qualquer tipo de médium, para qualquer perturbado ou qualquer iluminado. Tanto é que vieram muitos perturbados, que ganharam ali a lucidez, e muitas cabeças, né, pensantes da época, cientistas, que inclusive contribuíram com o fortalecimento da ciência espírita. Então veja, o método científico de Kardec foi justamente esse, empírico, porque ele foi testando e percebendo como a coisa funcionava, mas realmente filho de uma época, muito à frente do seu tempo no pensamento, mas tudo aquilo, né, que vieram as contribuições de Rousseau, Pestalozzi, Kant, Comte, para que ele chegasse, por exemplo, à máxima de que não existe fé se não passar pelo crivo da sua razão. Ou seja, nós temos que estudar tudo, desvendar tudo, conhecer tudo. Abrir o coração, mas através da iluminação da mente. Acho que esse iluminismo aí Kardec trouxe, né? O senhor comenta aí que o filme, ele elucida um pouco isso, né? O filme do Kardec, que ele estreou em junho de 2019. No filme, ele passa por cima um pouco disso. Aconteciam os fenômenos, né? As mesas girantes. Isso. Aí foi se intensificando, né? A forma de comunicação, né? Popularizando e vulgarizando de uma maneira tal que não tinha como dizer isso não está acontecendo, né? Virou espetáculo em muitas das situações, né? Não, inclusive tem recortes de jornal que mostram o seguinte: o pessoal estava lá no que seria um bilhar hoje, um bar, né? Jogando lá uma que pareceria com a sinuca de hoje, vamos dizer assim, e de repente os caras, puxavam o assunto. Você viu o que está acontecendo aí? O pessoal está colocando a mão na mesa e está levantando. Vamos fazer isso aqui? E de repente uma mesa de sinuca levantava e caía de forma estrondosa. Não resta a menor dúvida que os espíritos que estavam promovendo isso eram ditos espíritos brincalhões, né? De natureza inferior, que estava provocando ali um fenômeno no sentido de brincadeira e tudo mais. Mas isso serviu para mostrar, né, que até num ambiente, vamos dizer assim, em termos despreparados, né, acontecia. Então, aquela frase, né, que se os homens não falar, as pedras vão falar, mostra muito bem isso. Então não foi só pessoas com a seriedade de Kardec e muitos outros, né? Porque Kardec, quando chegou, já encontrou vários núcleos de pessoas muito sérias. Então essa seriedade, né, é que fez com que Kardec se interessasse. Já conhecia o magnetismo. Tanto é que em 1855, quando falaram para ele, Kardec, né? O pessoal sabia do interesse dele por tudo, né? Kardec, sabia que as mesas estão respondendo perguntas? Ele falou, pera lá,
Que uma mesa possa ser magnetizada e, através do magnetismo, ocorrerem determinados fenômenos, eu acredito, já estudei muito isso, mas que ela responda perguntas vai uma distância muito grande. Então, quando ele participou da primeira reunião, que ele percebeu que não era a mesa que estava respondendo, mas sim uma inteligência que respondia, porque respondia inteligentemente, perguntas que ele próprio fez, ele falou, opa, estamos diante de uma coisa muito séria. E a partir dali, até o seu desencarne, não parou mais um segundo sequer de pesquisar e patentear isso, né? De forma filosófica, de forma científica, com consequências morais. Isso que é importante, né? Porque quantos cientistas já vieram aqui para o Brasil estudar a mediunidade de Chico Xavier? Escreveram maçudos tratados, né? Dizendo, puxa, atestamos a veracidade dos fenômenos ditos mediúnicos através de Chico Xavier, mas nenhuma linha sequer das consequências morais disso. Então Kardec, com a continuidade de Chico aqui no Brasil, veio só mostrar isso, a importância de todo esse processo na transformação do ser, né? Com consequências morais elevadas, né? As mensagens foram chegando, né, foram acontecendo em diferentes lugares, né? Isso daí também é uma das características do método científico, né, de comprovação. Exatamente. Um espírito se comunicava em um determinado lugar, havia um outro grupo mediúnico, se é assim que a gente pode chamar já. Sem qualquer comunicação com o outro. Foi exatamente assim. Sim, exatamente assim. Foi uma explosão. Já predita, né, por profetas, ou então já profetizada, vamos dizer assim, que num dado momento esse surto haveria. Então, como eu disse, até num bar, né, vamos dizer assim, num lugar de jogos, né, ocorreu, ou seja, mostrando que o fenômeno mediúnico independe de moralidade. Ou seja, um magnetizador pode ser uma pessoa, de uma figura sem nenhuma moral, que ele vai mandar o magnetismo, às vezes com muito poder, como o fenômeno mediúnico também não faz acepção de pessoas, né? É lógico que a qualidade moral, como o nome diz, adjetiva o fenômeno mediúnico. Ele passa a produzir algo que, além de efetivar, mostrar a sobrevivência da alma e a sua individualidade e a possibilidade de se comunicar com a gente aqui, ela ainda tem consequências morais elevadas. Ao passo que só o fenômeno em si não quer dizer nada. Então, e pior ainda seria levá-lo para o lado do mal, né? Então é exatamente isso. Esse surto ocorreu em diversos lugares ao mesmo tempo, e de crianças a senhoras e senhores, né, tinham a comunicação mediúnica. Foi ridicularizado, jornais faziam sátiras a respeito disso, né? Teve muita coisa dizendo isso é absoluta loucura, bobagem, né? Tanto é que houve um sufocar disso tudo. Não ganhou, como era de se esperar, né, um apoio da ciência daquela época, mas de qualquer forma foram fenômenos indiscutíveis, ocorreram em todos os setores, e essa característica que dá autenticidade em diversos pontos, né? E uma das maneiras que Kardec conseguiu para que essa informação chegasse até os dias de hoje, na sua inteligência, foi criar uma central de comunicação. Kardec era um poliglota, né? Falava várias línguas. Então ele mesmo respondia de próprio punho na língua, né, que vinha a carta, né, o que estava acontecendo ali. Então a obra espírita poderia ser atacada, como até foi, e poderia ser até ter dificuldade de circular, mas essa possibilidade de comunicação, né, fazia justamente isso. Então ele recebia uma carta aqui da América do Sul, recebia uma carta lá da Rússia, recebia carta de diversos lugares. Então ele podia perceber pela data, né, que fenômenos de igual natureza estavam acontecendo em lugar, até para construir ali a possibilidade de interpelar depois o plano espiritual, ou confirmar alguma mensagem que ele já tinha recebido, que estava lá numa gaveta esperando uma confirmação. Porque olha a sacada, ele recebia a informação e já não saía escrevendo para depois ter que se desdizer ou não.
Ele guardava aquilo e esperava uma confirmação. E muitas vezes essa explosão de fenômenos em pontos diferentes, mas ao mesmo tempo, né, vinha confirmar aquilo que ele já estava guardando, né? Em relação ao pseudônimo, né, de Allan Kardec, né, isso eu sei que é um cuidado que ele teve, né, com o Hippolyte e o que viria a ser depois. O senhor explica um pouco para a gente aí. Mas é exatamente isso. Veja a cabeça de Kardec. Ele já tinha uma obra consolidada no campo, falamos da educação, aritmética, matemática, língua francesa. Então ele já tinha, ele inclusive secundado pela mulher dele, né, já tinha um saber realmente notório e eram reconhecidos por isso, né? Então vamos lá. A partir daí, como é que eu vou separar a obra, né, do homem, né, com a obra do codificador? Porque, poxa, são coisas distintas. Uma não é extensão da outra, né? Então ele teve essa sacada. Eu preciso fazer aqui um ponto, né, final do homem, né, que contribuiu até então com a educação, para aquele que vai continuar colaborando com a educação, porém num outro segmento muito mais abrangente. Então, numa das suas comunicações, um espírito se apresenta e diz: olha, nós fomos das Gálias antigas, né? Nós fomos druidas, né, lá da formação celta, e você tinha o nome de Allan Kardec. Então, poxa, isso cria, lógico, um impacto muito grande, mesmo que na consciência, né, na massa encefálica de Kardec, essa lembrança não existe, mas lá no seu subconsciente traz, né, indiscutivelmente, marcas. Então ele, impactado por isso, assumiu esse pseudônimo que já tinha sido seu nome nessa encarnação como druida e marcou ali o início do codificador, do sistematizador, né, de conhecimentos que não eram novos para a humanidade. Egito Antigo, Oriente, Extremo Oriente, esses assuntos eram largamente ventilados, né? Mas para o Ocidente, principalmente pelo intervalo, né, pelo hiato da Idade Média, essas informações perderam assim a algo comum, né? Pelo contrário, eram até atacadas. Achava que a reencarnação torna o homem irresponsável, a crença na encarnação, ao passo que o medo do inferno e a busca de um céu faz o homem andar em caminhos mais retos. Em total ilusão, né? Embora nós estamos no século XXI e ainda existem pessoas acreditando em céu e inferno, né? Então é isso, a escolha do pseudônimo não foi algo assim, poxa, que legal, né? Como se acontecesse comigo, com você, a gente receber aqui no Geraldo Ferreira a informação: olha, Milton, você foi um sacerdote de nome tal, puxa, vou, né, começar a escrever alguma coisa. Não, houve toda uma ocupação de Kardec em separar as obras. Uma continuou ali dando seus frutos num segmento da sociedade e da educação, e a outra passou a ser o que a gente pode chamar da era da consciência. Então, se você perceber até em comparações, né, até usando termos de alguns autores, a humanidade já está há 19 anos no século XXI, mas não se apercebeu disso. Então, você reparou que nós tivemos 100 anos de história, poxa, e vamos pensar, só fazer uma comparaçãozinha. Nos últimos 100 anos, a gente evoluiu muito mais do que nos últimos 3.000 anos. Nas últimas décadas, na última década, a gente evoluiu muito mais do que nos últimos 100 anos. Mas em termos de tecnologia, em termos de informação. Mas em termos morais, a gente continua sonolento. Então, nós ainda estamos, como disse, né? Se alguém que reencarnou em 1999, em 2000... já está, como se diz aí na gíria, maior de idade. Sim. No entanto, respirando uma atmosfera de século XX, onde nós tivemos 2 conflitos de natureza mundial. E se você perceber que mais de uma dezena de países ainda guerreiam, você fala, poxa, não aprendemos nada com o extermínio de tantas pessoas. Ainda existem governos tão tirânicos quanto no tempo dos romanos. Algo que Kardec, né,
percebeu e passou a cuidar da educação do ser nesse ponto mais abrangente, o da fraternidade, por exemplo, né? Kardec descobriu que ali que não eram mesas se comunicando, né? Era uma inteligência. Foi orientado a criar obras básicas, né? Perfeito. E vamos lá, vamos tentar criar uma ordem cronológica dessas obras, né? E passar um pouquinho por cima de a importância de cada uma, né? O que cada uma traz. É uma continuidade, né? Sim. Na realidade, é interessante perceber isso aí, exatamente isso aí. A partir do momento que Kardec inaugurou a Era da Consciência, ou seja, despertar o homem, todas as religiões ocidentais, mesmo as espiritualistas, elas parecem que têm o seu término no túmulo. Chegou até ali. Depois que parou ali no túmulo, o que vem depois? É uma incógnita. Por mais que você possa ser crente em alguma coisa, por mais forte que seja a sua crença, você tem um tremendo ponto de interrogação com o que acontece depois da morte. Então, o grande boom que Kardec veio trazer é justamente isso. Não, nada morre com o túmulo, nada fica estanque com o túmulo, e tampouco existe um céu, né, de total maravilhas, ou um inferno onde um ser está lá cuidando de todo mundo. Tudo são estados conscienciais. O próprio ensino, há muitas moradas na casa de meu pai. Nós podemos aqui sintetizar a partir da informação dos espíritos que está na obra, nas chamadas obras básicas. Você pode perceber que a grande morada do pai somos nós mesmos. É o estado consciencial que você está. Você pode ser recolhido por mãos amorosas numa colônia espiritual maravilhosa e achar que está no inferno. Você pode até dizer: poxa, que prisão que é essa que não permite que eu vá lá gozar os prazeres da matéria, ou se interessar pela empresa que eu era dono, ou se interessar pelos meus familiares, porque eu morri e os deixei lá. Então, reparou como esse apego, né, à matéria, ou a tudo que a matéria representa, não permite que você esteja numa verdadeira morada? Então é esse ressignificar que a obra de Kardec trouxe. Então tudo começou com a inovação de perguntas e respostas. Hoje é muito simples, né? Qualquer um, vamos escrever uma coisa, vamos. Você faz pergunta e eu respondo. O próprio formato, né, é muito mais fácil. As nossas entrevistas, né, a gente faz pergunta, provoca. O próprio sistema de coaching, né, o que é o sistema de coaching? Vou provocá-lo com perguntas para que você saia da sua defesa e eu provoque em você reações. Então é isso que Kardec fez. Ele elencou várias perguntas que inquietavam a humanidade ou estavam ali, né, quietos, sem ninguém mexer. Então ele provocou isso. E a primeira obra, a partir de 1857, foi o Livro dos Espíritos. Todas as demais, independente de uma cronologia, porque isso está fartamente aí na literatura espírita. Hoje, no meu tempo, minhas primeiras aulas, quando eu preparava, ou as minhas primeiras preleções evangélicas, eu tinha 5, 6 ou mais livros ali e pesquisando. Hoje você dá um Google e você tem material ali para poder analisar. Mas independente mesmo até de cronologia, todas as demais obras saíram do Livro dos Espíritos, de parte deles. Então vamos estudar os médiuns, que, como nós falamos, ele é a base da ciência espírita, né? Então ele sacou ali a segunda obra. Vamos fazer um livro dos médiuns, onde nós vamos estudar todos os fenômenos e a evolução dele. Porque vê que legal, a gente coloca a mão na mesa para a mesa levantar, mas espera, não precisa. Então a gente começa a se concentrar. Aí a gente cria um código, a mesa batendo, quer dizer sim, não, ou um círculo ali com as letras, né? Poxa, mas a mesa é muito complexa. Pega uma banquetinha, depois vem a cestinha, aí amarra-se um lápis na ponta da cestinha e o médium tem que ficar ali, aí se escreve. Mas pera, para que a cestinha? Já põe o lápis na mão do médium, né? Então, quer dizer, veja o empirismo mostrando que a coisa pode ser simplificada, né?
Aí, e o livro dos médiuns trata de todos os tipos de mediunidade. Você vê que o nosso curso de médiuns, nós estamos, como já disse, do século XXI, ainda está sedimentado em cima do livro dos médiuns. Alguém poderia dizer, poxa, a gente não precisa de novos tipos de mediunidade ou de novas maneiras de se comunicar? Talvez até precisamos, mas nada como você mostrar que é a tua mente, que inclusive você vai sentir o plano espiritual no seu físico. Você vai trabalhar numa sala de passe sentindo em você como, né, libertar o seu poder terapêutico. Então nada mais natural do que isso, da mediunidade ser uma condição orgânica e que todos os fenômenos passam pelo crivo da razão. O grande fantasma do animismo, né, devia ser abolido completamente, porque mediunidade não sou eu, nem é o espírito. Mediunidade é parceria. Então é eu e os espíritos se comunicando. Então vai ter sempre a minha participação e a do espírito. Quanto mais moralmente eu estiver elevado, reformulação dos hábitos, maior a qualidade. Quanto mais eu estudar, partindo das obras básicas, mais eu vou contribuir. Porque nós espíritas temos a gente não resiste à tentação do seguinte: qual o primeiro livro? Você chegou agora na doutrina, que livro que você me indica? Então a gente fala, não, Violetas na Janela, Nosso Lar, até que são 2 volumes que estão aqui, né? Mas é uma tentação que a gente não resiste, porque nada como comece pelo começo. Livro dos Espíritos. Se você tiver uma mediunidade, pega o livro dos médiuns. Se te interessar essa ação do que é a situação depois da morte, pega Céu e Inferno. Se você quiser levar os benefícios da religião para dentro do teu lar, porque ele está relativamente tumultuado, pega a parte moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Então toda essa característica, poxa, eu quero entender muito, porque eu gosto lá do Velho Testamento, da criação do planeta, pega a Gênese. Então reparou como a sacada de Kardec, lógico, sempre orientada pelo plano espiritual superior, o Espiritismo é uma religião? Kardec se recusou a dizer que sim. O Espiritismo é uma ciência? Poderia ser mais uma ciência, e foi até negada. O Espiritismo é filosofia? Então Kardec teve esse cuidado. Se focar só no aspecto religioso, você cria prosélitos e você pode criar fanáticos pelo Espiritismo. Se você for só para o aspecto filosófico, você pode criar teóricos e ali amantes do saber só. E se você for só para o sentido científico, você pode criar materialistas. Agora, se você entender que a doutrina dos espíritos está acima da própria palavra criada por Kardec, que é o Espiritismo, você vai entender que nós estamos diante de uma coisa muito superior. Aí vamos lá. Agora eu quero pegar essa coisa muito superior, que transcende, que está além, até da nossa época, e quero trazer para cá nos aspectos científicos. Então eu vou usar a ciência, de Newton a Einstein, vou usar. Então o plano espiritual vai se manifestar em cima das conquistas da ciência. Olha, eu quero contribuir com a moral elevada, desde o totemismo até uma seita qualquer moderna, é o que o Espiritismo vai usar. Olha, eu quero contemplar, levantar os porquês, eu quero partir do efeito para chegar nas causas. Então você usa a contribuição filosófica, desde os pré-socráticos até o que está falando aí os filósofos modernos. Então reparou como o Espiritismo está acima disso tudo, mas usa a contribuição efetiva da humanidade, científica, filosófica e religiosa. E aonde está isso? Nas obras básicas. Então, apesar da linguagem que muitos chamam de arcaica, apesar de a juventude hoje estar comunicando de uma forma diferente, mas as obras básicas estão lá, inalteráveis, e quanto mais crescer a ciência, quanto mais crescer a filosofia, quanto mais avançar a religião, mais ela vai explicar as obras básicas, Então você tem lá o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, e por fim obras póstumas. Logo depois do desencarne de Kardec,
muito material escrito estava lá guardado, esperando uma confirmação ou esperando novas obras, né? Ou quem sabe até mais perguntas do Livro dos Espíritos, né? Mas pegaram aquele material todo e editaram as obras póstumas. Então esse chamado Pentateuco, nessas 5 obras, faz as obras básicas. E aí a gente tem, então, veja, nós estamos muito preocupados hoje em indicar livros, que diga-se passagem, só o Chico trouxe mais de 400 obras, né? Mas vamos lá, o início é esse mesmo, nós temos que valorizar as obras básicas da codificação de Kardec. As obras chamadas clássicas dos cientistas que vieram depois de Kardec. E as obras chamadas complementares de Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico. Então você tem, né, a grande contribuição do codificador e a grande contribuição do maior difusor das verdades espíritas através da literatura, que é o Chico. Então veja, né, o velho mundo, com todo aquele cenário que a gente já falou aqui, e o Brasil, a esperança de uma pátria renovada, né? Então está tudo em caminhos bem certos, né? E só a título de curiosidade, né, o senhor está comentando a continuidade absurda que Chico dá ao Espiritismo. Eu ouvindo outro podcast também, né, ele comenta lá sobre a preocupação que eles estavam em saber, de fato, quantos livros que já se conhecia de Chico, já se tinha catalogado e tudo mais. Aí tem uma editora chamada Vinha de Luz, sim, que catalogou isso. O episódio do podcast que eu ouvi ele falando é de maio de 2018, tinham 506 obras, alguma coisa assim. Eu fui ver agora 525 obras assinadas por Chico. O que é isso, cara? De onde é esse cara? E é interessante, né? Olha, Chico, nós precisamos produzir 100 obras. Quando chegou nas 100, né? Olha, Chico, vamos produzir mais. Poxa, como você acabou de falar, mais de 500, né? Então, quando ele desencarnou, tinha esse conhecimento de 416, alguma coisa assim. Então, você viu, é uma produção fantástica. E outra coisa, se você analisar o Parnaso de Além Túmulo, né, com a característica de cada poeta que ali escreveu, fizer um estudo seríssimo daquele livro, foi o primeiro dele, chegando até as últimas obras dele, é uma coisa sensacional. Eu acho que a humanidade ainda vai demorar alguns séculos para começar a entender a grandiosidade dessa obra. Indiscutivelmente, como nós falamos, hoje a linguagem, né, da juventude é outra. Então, como é que a gente vai modernizar essa linguagem? É um desafio. As nossas escolas de aprendiz do Evangelho começaram em 1950. Eu nem era reencarnado. Então, pera lá, como é que a gente vai modernizar isso? Como é que a gente vai tornar um curso básico mais atraente? Não resta dúvida que a gente tem um programa muito bom de evangelização infantil, um programa acessível, né, de mocidade, mas de qualquer forma a gente tem que pensar na evolução da linguagem, né? Não resta dúvida. Mas indiscutivelmente, o conteúdo, a essência, a alma da codificação está muito além do nosso tempo. E a codificação ela é esmiuçada pela obra de Chico. Por isso que não tem como. É obra básica, é obra clássica e é obra complementar. Esse anseio de querer mais coisa é uma pressa que não vai nos levar a lugar nenhum. No próprio tempo de Kardec, ele percebeu isso, é interessantíssimo. Kardec, em 1862, escreveu uma carta dizendo, né, olha só a compreensão, hein? 1862, ele veio desencarnar 7 anos depois. Ele diz o seguinte, olha, a época da curiosidade, mesas girantes, não sei o quê, já passou. Nós estamos agora, né, na época das consequências, filosofia. Mas vai chegar breves dias da época da reformulação da humanidade. Então veja, o Kardec nem tinha ainda erguido parede do edifício, estava só uma estrutura ali, né, um esqueleto, e ele já percebeu os 3 estágios do Espiritismo, mostrando que nós precisamos realmente agora cumprir de uma forma veloz, né, a característica da reformulação da humanidade. Então ele percebeu na própria estrutura
lá nos idos de 1860, 62, que o caráter do espiritismo era veloz. A pressa realmente é inimiga da perfeição. Você mostra alguém apressado, principalmente em verdades espirituais, e eu vou te mostrar alguém indisciplinado e desorganizado. Mais velocidade é isso. Tanto é que as escolas de aprendizagem do Evangelho são somente 3 anos, porque é o período mais curto, portanto, mais veloz, que coloca o indivíduo diante de si mesmo. E o nosso programa de escola está sedimentado aonde? No Evangelho. E a obra básica está onde? No Evangelho. Então essa proximidade do pensamento dos Espíritos com o Evangelho de Jesus é algo muito interessante. O Evangelho não como uma peça religiosa, mas o Evangelho como um manual de conduta. Então você tem um problema nesse microfone, você vai procurar em algum manual. Você tem um problema na vida, você vai procurar no manual de conduta futura, ou seja, eu lendo como é que eu serei amanhã, no Evangelho. Aí ele deixa de ser uma peça religiosa, ele deixa de ser uma peça condenatória, céu e inferno, para ser uma peça de vida, para ser algo de manual de conduta. Então esse é o espírito da codificação. O senhor tocar no ponto do Evangelho é curioso para mim também, porque assim, eu cresci na igreja católica, como muito comumente entre os espíritas, a maioria cresce como católica. Tive a época de participar de grupo de jovens e tudo mais, mas aí aquele negócio, minha mãe era muito religiosa, minha mãe já desencarnada, ela me levava, os pais da gente levam para onde eles acreditam que é o melhor pra gente. E a hora que eu comecei a tomar consciência de si mesmo, eu dei uma afastada da igreja, depois voltei, enfim. Tudo que eu ouvia falar a respeito de espiritismo, eu nunca liguei espiritismo a Jesus. Olha que loucura. Nunca liguei a Jesus. Agora o senhor comenta a respeito do Evangelho, depois que eu entrei na doutrina, conheci também, óbvio, mas qual que é a relação do Evangelho segundo o Espiritismo com o Evangelho de Jesus Cristo que está na Bíblia, Porque é a base. Então, tem uma passagem interessantíssima, que é justamente isso. A esposa de Kardec, muita delicadeza, entra no gabinete de trabalho dele, porque Kardec se esgotou fisicamente de tanto trabalho. Apesar das inúmeras orientações do próprio mentor dele, vai mais devagar que você está prejudicando a sua saúde, ele não foi devagar coisa nenhuma. Muitos até falam, poxa, então Kardec se suicidou? Não, ele se deu em holocausto a uma grande causa, trabalhando de forma extenuante. Mas justamente era isso. Então Kardec está numa espécie de transe mediúnico, que ele viajou, e nesse transe ele viu o quê? Jesus dominando uma elevação, Jesus com os braços abertos abençoando todo mundo, quase que se transfigurando em luzes, e aí Jesus começa a recitar o Sermão do Monte. E aí a mulher de Kardec entra, chama ele, e ele volta desse transe, e aí ele narra para ela, olha, eu estava vendo Jesus, começou a descrever. Nisso bate uma aragem, e mexe as folhas da brochura lá que ele tinha recém-construído. E aí ele se tocou e falou, puxa vida, o que eu escrevi aqui, organizei aqui, sempre pautado no plano espiritual, é a essência desse sermão. Então veja, uma vez cortando o cabelo lá no sul, que eu morei 3 anos lá, o cabeleireiro era pastor, e a hora que ele viu lá o evangelho na cadeira, ele falou, vocês espíritas têm um evangelho à parte, Falei, não, pega lá, abre. Ele abriu em diversos pontos, ele falou, poxa, mas são todas as passagens do evangelho. São todas as passagens do evangelho. E a essência do Sermão do Monte está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós não temos um evangelho à parte, não existe um evangelho dos espíritas. Existe sim a essência ali sacada, porque o que Jesus veio fazer? Não escreveu nada. Tudo que chegou até nós foi dos apóstolos, que não eram pessoas que, vamos agora organizar aqui, nós somos
uma comunidade de quase 500 ou mais de 500, né? Porque o Ato dos Apóstolos só trouxe para nós os 12, mas era uma comunidade bem mais numerosa, né? Então vamos se organizar, como é que vai ser? Não, eles atenderam o chamado e saíram, e eles não tinham uma teologia. Os apóstolos não estavam assim, olha, vamos agora interpretar o que Jesus quis dizer. Não, eles apelavam para a memória, porque viveram aquilo, e contavam uma passagem. Como eram médios, foram consagrados por Jesus, tanto é que tem até uma aula sobre a consagração dos apóstolos, né? Então, como eles foram consagrados por Jesus, a mediunidade neles era rasgada. Ali e lembrando Jesus que não encerrava o seu dia sem se encomendar a Deus, nosso Pai, eles oravam. E por ser médium e por estar numa comunidade onde tinha muito médium, fenômenos aconteciam, curas aconteciam. Então, quando alguém chegava para um apóstolo e falava, como você é bom, ele não acreditava. Eu não sou bom coisa nenhuma. Olha, você acabou de curar, mas não curei, quem curou foi Jesus. Eu não sou bom, eu estou só fazendo o que ele recomendou. Entendeu? A ingenuidade e a simplicidade, né? Então, e os apóstolos, como Jesus durante 40 dias e 40 noites apareceu para os apóstolos da forma mais inesperada, os apóstolos desenvolveram a sua pregação achando que a qualquer momento numa esquina eles iam dar de cara com Jesus. Então, pera lá, deixa eu me policiar, deixa eu agir de uma maneira tal que, se a hora que eu estiver falando, se a hora que eu estiver fazendo qualquer coisa, seja na minha pesca, seja no tecer lá, a sandália, seja na família, seja onde for, se o Cristo aparecer, vai me pegar fazendo alguma coisa boa. Então veja, aí vem Paulo. Aí Paulo, pela sua inteligência, muitos dos apóstolos nem sabiam ler e escrever. Paulo, pela sua inteligência, aí sim, e não viveu com Jesus, ele ousou interpretar o que chegou ao conhecimento dele. Então, as anotações de Levi, as anotações de Mateus, várias anotações chegaram ao conhecimento de Paulo. Então, Paulo começou a criar, mesmo sem o saber, uma teologia, ou seja, uma interpretação de cunho prático do que Jesus queria. Aí vem o Espiritismo e dá um boom nisso. Então, e pautado aonde? Tem uma própria pergunta do Livro dos Espíritos, né? Poxa vida, como é que eu faço para me melhorar? Olha, teve um filósofo na antiguidade que disse, conheça-te a ti mesmo. Poxa, mas tá bom, eu vou me conhecer, mas qual o modelo, qual é o parâmetro para eu me conhecer? Tivemos um modelo aí que passou por aí, Jesus. Então, reparou? Necessidade, conhecer a si mesmo. Parâmetro, Jesus. Então nós temos aí, olha que legal, nós temos o porquê fazer reforma interior e para que fazer reforma interior, tendo um modelo. Porque todas as religiões do passado, todas as religiões ditas espiritualistas falam a mesma coisa. Você tem que mudar, você tem que fazer a sua reformulação, mas não dizia como e nem porquê. Então isso ficava para dentro da igreja. Isso ficava para a própria constituição da religião e os seus adeptos. Agora, esse cunho, eu vou ser um político honesto, não porque eu quero me destacar dos outros que não são, não, porque a honestidade já vem no pacote. Olha, eu vou trabalhar para o bem da comunidade, já vem no pacote. Então, a ligação da obra dos Espíritos com o Evangelho de Jesus, essa conexão é total por causa disso. Se você pegar o Código de Hammurabi, acho que é um dos mais antigos códigos da humanidade, se você pegar a Ordem de Rama, se você pegar a Lei dos Patriarcas e se você pegar os 10 Mandamentos, de forma assim ampla, todos dizem a mesma coisa: a paternidade de um Deus único. Qual a consequência disso? Se eu e você somos criados pelo mesmo Pai, se eu e você temos a mesma fonte, então não importa que eu sou homem, você é mulher,
Não importa que eu sou branco, você é mulato. Não importa que eu sou pobre, você é rico. Reparou? Quer dizer, a consequência natural. Não é que eu vou criar uma nova moral, né? Não, é uma consequência natural. Pera lá, eu preciso te olhar. É uma necessidade filosófica e prática de te olhar como irmão, porque a gente tem a mesma origem. Agora vamos lá, eu e você damos as mãos para a gente beneficiar aqueles que não entenderam isso, e não ir contra quem não entendeu. Não é quem não juntar com a gente separa, não. Nós vamos nos fortalecer, porque sem união, essa irmandade, essa fraternidade perde o seu sentido. Então é exatamente isso, a conexão é total. O Espiritismo veio para quê? Tanto é que no começo do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que veio 300 e poucos anos antes de Cristo, e não sei quantos mil anos antes do Espiritismo. Reparou a beleza desse pensamento? Então, conheça-te a ti mesmo. Para quê? Para vivermos como irmãos. A consequência moral. Então não tem, mesmo que eu quisesse, não tinha como fugir do Evangelho. Quando a gente pega para ler, né, as obras de Kardec, as que eu tive contato, eu vejo muitos textos, muitos trechos assinados pelo Espírito da Verdade. Isso. Né? E vem cá, era um espírito específico ou eram vários? Me explica sobre o Espírito da Verdade. Bom, isso é uma incógnita, né? A partir do momento que alguém vem e diz o seguinte, não, me chama da verdade, a verdade que você está procurando, então a partir desse momento é porque as insistências para ter esse nome é desnecessário. E o plano espiritual atua desse jeito. O próprio André Luiz, né, um espírito que escreveu tantas obras, ou seja, esmiuçou, detalhou o plano espiritual, diante da insistência de Chico, qual é o seu nome, tinha lá um irmão de Chico, como é que é o nome dele? É André Luiz, então daqui para frente me chama de André Luiz, ou seja, mostrando que o nome pouco importa, né? E é justamente isso. Então tem 3 vertentes que imperam no Espiritismo, né? Uma delas é de que é uma pleiade de espírito. Então não é um espírito de verdade ou da verdade, é uma pleiade. E essa pleiade, né, de espíritos que já reencarnaram por aqui, portanto teriam nomes famosos, não estão preocupados em assinar e falariam em nome do Espírito da Verdade. A outra é de que é João Evangelista, por causa de alguns indícios, né, utilizados. E a mais forte é de que é o próprio Jesus. Então vamos lá, o que é que destruiria, pelas evidências, ou pelo próprio espírito que Kardec nos impregnou, né? O que é que destruiria a ideia de que é uma pleiade? 2 colaboradores de Kardec, das primeiras horas, desencarnaram. E esses 2 começaram a mandar mensagens. Então, aquele Kardec, naquele espírito inquieto, né, perguntou, o que vocês viram aí? Quais são os espíritos que vocês viram aí? Nós vimos muito espírito. Inclusive o Espírito da Verdade estava assim no alto, como que sobrepairando, né? Sim. Então, então você viu, já arrancou o Espírito da Verdade, mostrando que é um. E os 2, de forma diferente, falaram a mesma coisa e desencarnaram em tempos diferentes e foram recebidos de forma diferente pela espiritualidade. Então esses 2 colaboradores e outras mensagens falavam do Espírito da Verdade. Então por essa constatação, por essa indução, por esse estilo de pesquisa, você percebe que deixou de ser uma pleiade para ser um. Vamos lá. Aí você pega no próprio Evangelho segundo o Espiritismo algumas comunicações do Espírito da Verdade que diz: há 18 séculos eu disse que há muitas moradas na casa do Pai. Então, diante do Assinou, né? Está assinado. Há 18 anos. E quem é que falou que na casa do Pai há muitas moradas? Então, Jesus. Foi Jesus. Sim. E outras citações, né? Olha, vim para formar um só rebanho. Eu sou o pastor de um só rebanho. Quem é que se intitulou pastor? Nas metáforas, porque Jesus era o rei das metáforas, né? Tanto é que deixou aí 28 parábolas e as 28 para uma coisa só, para mostrar que o Senhor, né, é um Pai bondoso, amoroso e que está sempre disposto a recolher, a receber os filhos com festa.
né? E que nós precisamos todos voltar para a casa do Pai. Onde é a casa do Pai? É um estado de espírito de perfeição. É o chamado simbólico reino de Deus, né? Então, quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, não é que ele está condenando o planeta, porque senão ele nem criaria, né? Claro. Meu reino não é desse mundo de evidências materiais, né? Meu reino não é desse mundo, principalmente de como está a matéria. Meu reino é um reino de perfeição, de estado angelical, né? Então, é exatamente isso. Há uma boa dose, ninguém pode bater na mesa, porque, como diz Salomão, há muita coisa entre o céu e a terra, né? Até do que a gente pode sonhar. Mas por essas evidências, acreditamos seja realmente o próprio Cristo, né? E assim, né, para encerrar aqui esse episódio, eu queria assim que, na visão do senhor, o que é o legado de Kardec para a humanidade, né? Eu não vou separar a religião, a ciência e a filosofia, porque ele traz a base para reformas em todas essas áreas. Exato. Se fôssemos nós aqui cientistas, né, falando de qualquer ramo da ciência, seja humanas ou seja exata, e você fizesse uma pergunta como essa, olha, o que a ciência espírita trouxe de contribuição à humanidade? Fôssemos nós aqui dois filósofos, né, aí analisando lá o Pondé, o Cortella, ou o Clóvis de Barro, ou Leandro Carnal, ou mesmo o Haroldo, né, olha, o que a obra de Kardec trouxe para a filosofia, e fôssemos nós religiosos, né? Então veja, de qualquer forma você tem uma contribuição. Para mim a grande contribuição é exatamente o que ocorre com a gente. É difícil você quando você se analisa no campo das chamadas virtudes, como a gente ainda não as adquiriu como hábito, né? Ou seja, nós ainda não temos o hábito de amar indiscriminadamente. Então, se eu falar em termos de amor, eu ainda, em relação ao sexo, tenho um amor carnal. Em relação às coisas da matéria, é um amor sensual, né? Um amor que dá prazer físico. Então, eu amo comer bem, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, né? Tem a posse. Acabei de falar aqui, minha esposa, e não é minha coisa nenhuma. Daqui a pouco, na próxima encarnação, ela vai ser meu filho, vai ser meu marido, vai ser qualquer outra coisa. Eu vou reencarnar de novo no Brasil, ela pode reencarnar na China. Então, quer dizer, veja, e o amor ainda tem muito disso, né? De meu. A gente ama a caneta que ganhou lá do banco que você trabalhava há 20 anos. Então, quer dizer, a gente ainda se dilui pela posse, né? E ainda tem muito da jogada de interesse. Por que você trabalha aqui no Geraldo Ferreira? Porque o Geraldo Ferreira representa satisfaz meus anseios, aquilo que eu espero de uma casa espírita. Então eu amo o Geraldo Ferreira porque há uma satisfação, né? Há uma troca de conveniências, né? Às vezes ele até é mais longe. Para vir aqui, às vezes você passa perto de 4, 5 centros, né? Mas, poxa, então, eu tenho expectativas e ele atende. Então, veja, você reparou que o amor, vamos falar da caridade, qualquer coisa que a gente quiser falar aqui, a gente percebe que ainda está eivado de sensações mundanas. Mas, tanto eu quanto você sabemos que a gente mudou, porque a gente tinha uma forma de pensar e tem outra hoje. A gente tinha uma forma de se preocupar e hoje a gente se ocupa de uma outra coisa, né? Quando é que num sábado de manhã ensolarado eu estaria aqui falando com você disso, vencendo o trânsito e tudo mais? Quando é que eu estaria dando uma aula à tarde, como vamos dar, fazendo uma palestra? Então, ou seja, a sua ocupação muda. Então, a partir do momento que a sua pré-ocupação muda, e a partir do momento que a sua ocupação muda, você mudou. As ferramentas que te apresentaram, você às vezes muda o formato, mas até hoje você não as deixa de utilizar, né? Então, a partir do momento que você era uma pessoa antes do seu contato com a doutrina dos espíritos e passou a ser uma figura diferente, você mudou. O seu ponto de vista mudou. Eu já não tenho mais a observação. E veja, a percepção que eu tenho do meu entorno mudou também. Eu não vejo o mundo como algo caótico.
Eu não vejo o mundo como um vale de lágrimas. Eu, de fato, tenho absoluta certeza que o planeta que eu estou é uma escola. Então, como eu tenho uma noção de que eu aprendi muito na escola e de que eu faço todos os cursos, seja no campo profissional ou mesmo aqui da religião, que eu tenho possibilidade, né? Então eu quero aprender, sabe? Então tudo isso foi, na minha opinião, foi o grande legado da doutrina dos Espíritos, codificada nessas chamadas obras básicas, sistematizada, metodizada. Então alguém cravou, como eu já disse, né, a era da consciência e veio conscientizando todo mundo. Então a grande contribuição do Espiritismo para a humanidade é exatamente isso. O despertador, ele te acorda, mas ele não te predispõe a você já estar desperto. Então você ouve o despertador e sabe que você tem que levantar. Você emudece ele lá, mas você continua sonolento. Então o despertador chamado obras básicas, não, ele acordou as pessoas que o querem, né, para uma nova realidade. Então a grande contribuição da obra básica é isso, despertar a humanidade como sinônimo de consciência. Eu vou mudar o meu coração pela minha razão. Mas a verdadeira reforma interior começa mudando o sentimento. Mas vamos perguntar para nós mesmos aqui, para quem está nos ouvindo, eu lá sei o que é sentimento? Sentimento eu sinto, e eu sonego ou extravaso. Então eu posso extravasar uma coisa não boa, amar uma coisa não boa e me fechar para uma coisa boa. Agora, atitudes libertadoras que traz a doutrina do Espírito faz com que eu mude a minha percepção de mundo e aproveite ao máximo cada minuto nele. Vou desencarnar como todos nós, é a única certeza que a gente tem, e vou perceber pelas informações que a gente tem hoje que tem todo um cenário. Então desencarnar tem um relativo tempo de adaptação que vai ser mais ou menos longo conforme a nossa consciência, mas não é uma educação pós-morte como antigamente as religiões faziam. É uma educação em vida para continuidade depois de outros planos. Então é isso, eu acho que a necessidade de mudar a forma como você percebe o mundo muda o mundo. Então o mundo vai ser mudado porque a coletividade vai começar a enxergá-lo diferente. E uma grande contribuição para a coletividade está na obra dos Espíritos, né? Então acho que esse é o grande legado. É um grande conforto para mim de pensar no que a gente faz, né? O que a gente conhece de acordo com o que a doutrina traz, é isso, né? É pensar que somos a nossa melhor versão. Sim. E teremos chances de se tornar melhor ainda. Sim. Em um futuro. O Cortella coloca isso aí. Velho é uma coisa usada, é uma coisa que foi usada e se esgotou, né? Agora nós não, nós somos a nossa melhor versão. Mas tem um monte de coisa que você não pode fazer mais por causa da idade. Isso é outra coisa, isso é uma cronologia. E também me interessa fazer coisas, né, que eu queria fazer quando eu tinha 20. Ou eu já sepultei essa ilusão porque eu não fiz mesmo e não fez falta porque eu estou aqui conversando com você, ou eu já fiz e vi que não me levou a lugar nenhum. Então, quer dizer, hoje as minhas metas são outras, né? Elas não deixaram de existir, até porque quando você está na metade de uma meta, você já percebeu que tem uma meta maior ainda, né? Então é isso, indiscutivelmente o Espiritismo faz isso com a gente, a doutrina dos Espíritos, que está além do próprio movimento espírita, né? Faz isso, faz você enxergar que metas, né, sempre existirão. Nem sei se eu vou fazer a pergunta, é uma provocação, talvez nem entre para o programa, mas enfim. Chico Xavier, para o senhor, é uma reencarnação de Allan Kardec? Olha, tem várias evidências mostrando que sim, né? Mas eu vou usar o que o Armon usa quando fala de Jesus, né? Existem obras pautadas na tradição espiritual que diz que Jesus teve várias encarnações, né? E aí o Chico diz, o Armon diz o seguinte: essas expressões, né, sejam ou não encarnação
do próprio mestre, né? O que importa é a contribuição deles para que a humanidade chegue onde chegou. Então, na suposição de que Chico seja Kardec, ou não, isso pouco importa, porque a gente pega a contribuição de Kardec e a contribuição de Chico, e a gente percebe uma total sinfonia e sintonia entre os dois, mostrando que ou são o mesmo espírito, ou são dois espíritos totalmente alinhados com Jesus para a execução da mesma obra, né? Então, sejam eles manifestações do mesmo espírito ou espíritos diferentes, isso deixa de ter a menor importância. O que vai mudar a minha segunda-feira, daqui 2 dias, não é saber descobrir que o Chico foi Kardec, mas sim tudo aquilo que o Kardec trouxe, que a gente está conversando aqui agora, e tudo aquilo que o Chico patenteou. Então isso muda a minha segunda-feira. Então, apesar dessas evidências, dessas coisas, há autores, se não me engano, acho que o próprio Geraldinho afirma, né? Mas são coisas que, de novo, vamos pegar Salomão, né? Há tanta coisa entre o céu e a terra que a nossa imaginação não pode nem... Espero numa outra oportunidade comentar mais sobre isso, né? Por que eu fiz essa pergunta e por que sei lá, de repente para quem não está na doutrina nunca tem ouvido falar disso, mas é um negócio que corre muito dentro da doutrina, e numa oportunidade de um novo episódio com o Sr. Milton ou não, a gente vai falar disso sim, para que fique claro. Isso não, é algo que a gente precisa começar a valorizar, exatamente isso aí, a obra e a pessoa. Então você pode hoje, por tendência política, falar, não, esse cantor ou esse escritor me decepcionou demais. Não, essa é a opinião dele. Olha a obra dele, né? Então, puxa, olha que maravilha são as músicas, olha que maravilha são as peças teatrais, olha que maravilha são os filmes, né? Então, essa dissociação da obra com a pessoa, em tempos de mídias sociais, então é isso, vamos analisar a obra. Então, para nós, precisa ser imortalizada a obra de Kardec, precisa ser imortalizada a obra do Chico, precisa ser imortalizada a nossa obra, né? Então, qual é o nosso legado? O que nós vamos deixar? Não de poupança, que qualquer modelo econômico pode tirar no dia seguinte, mas o que de fato a gente deixou, quais são as pegadas que nós estamos deixando, que se alguém seguir, vai dar num lugar melhor, né? Acho que essa inquietação, essa é a maior provocação. Exato. E o senhor comentou de rede social, a gente vê muito isso em rede social, né? A pessoa compartilha uma ação solidária de alguém e fala, nossa, olha que exemplo a ser seguido, mas o que essa pessoa fez? Ela só compartilhou algo que outra pessoa fez, né? O legado de cada um é muito mais importante do que o legado do outro. Sim, o que o outro faz me inspira. Então eu pego a inspiração e pego a minha intuição, que são coisas diferentes, né? E vou agir nessa direção. Então não adianta você só divulgar, né? Pega aquilo e se inspire naquilo para você fazer sua própria trajetória, né? Porque senão você fica aí dando like ou fazendo qualquer coisa e não vai mudar o planeta. Não vai ser 1 milhão, 5 ou 1 bilhão de seguidores que vai fazer uma obra, né, chegar até nós, mas sim a execução dela, uma verdadeira corrente do bem, né? Muito obrigado, seu Milton, pela presença, a disponibilidade. Esse encontro aqui demorou um pouco para acontecer, mas graças a Deus aconteceu, né? Por conta de agenda tanto do Sr. Milton quanto minha. Agradeço muito de coração e espero que esse episódio traga esclarecimento para você que está nos ouvindo aí. Sem dúvida. Obrigadão, Sr. Milton. Não, o agradecimento é nosso, que, como já te falei, se tornou o nosso propósito de vida divulgar, né, o máximo possível tudo aquilo que a gente vai descobrindo nos nossos estudos e compartilhar. Eu acho que a palavra do momento é essa, compartilhar, porque aí você consegue inspirar as pessoas e passa a ser o nosso legado, né? Então, hoje em dia, com meio de tanta coisa aí sendo divulgada, até notícias chamadas falsas, né? Nada como divulgar coisas interessantes que estão mudando a nossa vida e a gente quer que mude a de mais alguém, né? Até o próximo episódio e fiquem com Deus.